sou a professora Diana, formada em Pedagogia e estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre a contação de história. Estamos aqui hoje com a pedagoga Ana Cordeiro. Sim, meu nome é Ana Maria Cordeiro, né? Estou aqui hoje com a professora Daiane para a gente falar um pouquinho sobre a contação de histórias. Sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Infantil pela Uninter e pós também graduada em Gestão Educacional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a contação de história, o quanto é importante a contação de história, principalmente na primeira idade, né, na primeira faixa etária, né, que é esse descobrimento da leitura, esse apaixonar-se pela leitura, né? E aí a gente vê que tem várias maneiras de contar a mesma história, que há muitos livros, né? Nós temos aí Charles Perrault, né, que é o pai da literatura infantil. Na época em que ele escreveu os livros, tinha uma conotação até um pouco mais violenta, mais grave quando a gente vai estudar, mas que ao longo dos anos, com vários estudos, foi se adaptando muito para a educação, para as faixas etárias. E isso é algo muito importante, porque você pega um livro de tal escritor, vamos pegar aí a Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma conotação e aí você pode trabalhar com as crianças vários livros, né, da Chapeuzinho Vermelho, que são contados de maneiras diferentes. Ou seja, se você for contar uma história do Chapeuzinho Vermelho, vai ter várias formas. Uma, o lobo tranca a vovozinha dentro do guarda-roupa, o outro, o lobo engole a vovozinha, né? E assim por diante. Então, é interessante mostrar esses tipos de histórias, né? E principalmente apresentar sempre os escritores da história. As crianças de hoje, no caso, elas não conhecem a primeira história, que é de Charles Perrault, que é a que o lobo come o Chapeuzinho Vermelho. E, assim, as crianças, assim, você mostrar essa história para elas, a gente vai ter que explicar muito, porque eles ainda não entendem, assim, a questão da maldade, né? Isso. E, assim, hoje a gente conta uma historinha que é, no final de tudo, feliz, né? Feliz lá que o lobo, ou enche a barriga do lobo de pedra, ou o lobo sai correndo. Mas na história de Charles Perrault, a conotação era uma conotação de violência para a época, né? Até para instruir as moças com os cuidados, né? Com a modéstia. Então, quando fala lá do capuz vermelho, eu acho que hoje as professoras elas poderiam voltar um pouquinho para essa história, porque assim está acontecendo muito casos, né, de abuso com as crianças. E às vezes, se você contar uma historinha assim, mesmo que dê uma assustadinha, vai ser uma forma da criança se cuidar um pouquinho melhor, né? Com certeza. E até também de expressar aquilo que ela está vivendo ali naquele momento. Porque, na verdade, a história de Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault mostra a passagem da menina para a adolescência, que seria o capuz vermelho seria a menstruação da menina. O lobo, ele vem com a simbologia da violência e até da sexualidade, aquela transformação. A última parte, quando o Chapeuzinho Vermelho chega à casa da vovó, que ela entra e vai conversar com o lobo pede para Chapeuzinho comer a carne que está em cima da mesa, no livro de Charles Perrault. Na primeira versão, isso. E aí o que é? A Chapeuzinho, ao comer aquela carne, ela está comendo a carne da própria vovozinha. Então tem toda uma simbologia, sem saber. E aí quando o lobo fala para Chapeuzinho, deite-se aqui junto comigo, ou seja, era a conotação de que cuidado com a violência, as moças não devem se deitar com os rapazes. Então, eles colocaram o lobo como um monstro, né? Como um monstro. Na verdade, para mostrar para a criança que... Porque assim, como a criança vê o lobo? Como um mal. Sim. Então, naquela época, para a criança entender que o lobo significava, no caso, o homem mau, que faria agressão a ela, né? Isso, que poderia causar um mal, né? Então, por isso que é muito interessante, quando você vai pegar uma história literária, você conhecer a história, né? A história, quem escreveu a história, mostrar né? para a criança, mostrar até para a autor, criança. né? Que nem na faixa
acha aí que a gente trabalha, que é a educação infantil, não é muito interessante trabalhar dessa forma brusca, mas é interessante você colocar para a criança, olha, a Chapeuzinho não conhecia o lobo, né? O lobo pediu para ela se deitar perto dele, então isso não pode acontecer. E dando esses... E mostrando, né, para a criança também a questão da obediência. Sim. Porque a mamãe falou para ela não conversar com estranhos. E o que ela fez? Ela conversou com o lobo. Conversando com o lobo. Isso já é uma forma de um ensinamento também, de mostrar para a criança que não conversar com estranho, obedecer a mamãe, né? Ou o professor, ou alguém que está cuidando dela, né? E você pode criar ali até um debate. Olha, será que a mamãe fez certo de deixar Chapeuzinho Vermelho sair para a rua? Será que, como se diz, será que tá certo? É certo sair na rua? É certo passear à noite? Porque hoje a gente vê as crianças muito assim, 10 horas da noite, tem criança que tá pra rua, né? Então isso... É que hoje, assim, também a questão do que os pais, eles trabalham muito, né, Ana? Sim, às vezes o pai ele chega tarde e nem vê, às vezes nem vê direito a criança. Ou às vezes o pai chega tão cansado, toma banho, entra no sofá, dorme, não tem aquele tempo, aquele cuidado. Às vezes a gente está mostrando para a criança que é perigoso, né? Isso, tem que tomar cuidado. Então, por isso que a gente, enquanto professor, enquanto pedagogo... E não só essa história, né, sim, Ana? Porque assim, tem várias histórias literárias que no caso vai estar mostrando para a criança outras coisas, de aprender a obedecer, a ser generoso, as regras, né? Seguir as regras. Isso. Às vezes a gente pensa assim, não vou contar a história porque ele não vai entender. Não, ele vai entender. E é uma forma também de você estar mostrando para a criança que aquela história vai ensinar ela de alguma forma, né? Isso. Porque toda história, ela traz uma aprendizagem. Principalmente a literária, né? Que é feita para criança, assim, isso. Né? Mas para isso acontecer, ali o professor, o pedagogo, o educador, ele tem que saber, né? O escritor, o que o escritor queria, né? Quais as maneiras que eu posso estar trabalhando, qual que é o gênero ali, né? Por isso que assim, toda vez, eu penso assim, toda vez que eu vou contar uma história, eu vou pegar a história do Chapeuzinho Vermelho. Sim, vou pegar ela por... Aí o que eu faço? Primeiro eu leio ela um monte de vezes. Claro, por mim, na hora que eu chegar que eu vou contar a história para a criança, praticamente eu já decorei ela. Sim. Aí eu tenho os recursos, que é para ajudar a contar a história para a criança, mas o conhecimento da história. Porque às vezes a criança ela te pergunta algo. Sim, com certeza. Né? E aí você vai, peraí que eu vou dar uma pesquisada ali, né? Agora a gente vai pesquisar, né? Mas assim, você já tem que pesquisar antes. Você pesquisar antes, o que a criança pode até perguntar. Eu já pesquisei isso. O que a criança pode perguntar sobre a história? Para mim, lá na hora, eu saber o que eu vou responder. Isso, né? Porque tem coisas assim que eu não posso também estar falando. Não, tem coisas que você não deve falar. E tipo assim, a abordagem, ela tem que ser uma abordagem de conhecimento. Porque quando você está ali, contando a história, a criança tem que sentir segurança naquilo. Sim. Não pode ser algo assim, nossa, mas essa parte... E eu, como a apresentadora da história, eu também tenho que me sentir segura para contar. Sim, claro. Porque eu vou chegar, a criança, vai estar ali aquele monte de criança, porque aí eles já ficam na expectativa. Isso. Né? Principalmente para os maiorzinhos, do 6º ano, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Isso mesmo. Que é que eles estão ali esperando. Se você chegar sem estar preparado, parece que eles já ficam assim, eu vou perguntar isso para ela para ver se ela está sabendo o que ela está falando. Então eu já me preparo antes. Até porque talvez não se tenha muitos livros em casa como se tinha antigamente. Mas é o que acontece, nós temos a internet. Então tudo que você precisa é a internet, você vai, as historinhas também narradas, os vídeos também, né? Hoje tem muito, como é que se fala, muito recurso, né? Por isso que eu acho muito interessante você apresentar vários autores. Tipo assim, vamos apresentar os vários livros da Chapeuzinho Vermelho, cada um contar de uma maneira diferente. Por quê? Muitas crianças, na hora de você contar, mas professora, mas na minha história, corta a barriga do lobo e tira a vovó. Não, mas na minha história, a vovó sai de dentro do guarda-roupa. Então é interessante você mostrar os vários tipos, as várias formas de contar a mesma história para a criança. E os vários autores, né, para ela, por mais que ela não saiba, mas ela já vai adquirindo esse conhecimento. Ana, então, para a gente assim, tá finalizando esse vídeo,
você poderia contar a história do Chapeuzinho Vermelho nessa versão que você trouxe, que é uma mais atualizada, para mostrar que também que tem outras formas de contar, né? Isso mesmo. Não só de Charles Perrault, que era maldoso. Isso, que era uma forma, uma conotação de dar ao conhecimento, principalmente assim, das mulheres, das meninas da época, esse conhecimento, né, desse abuso, da sexualidade, dessa passagem, né? Então eu vou estar contando para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, certo dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho chamou ela. Chapeuzinho, Chapeuzinho. E Chapeuzinho correu até a mamãe. Sim, mamãe, estou aqui. Em que posso ajudar? E a mamãe disse, Chapeuzinho, a vovó está muito doente. Você quer gravar outro? Não, pode não. Pode. A vovó, aí a mamãe disse, vovó, depois você edita. Aí a Chapeuzinho falou, o que foi, mamãe? Aí a mamãe disse, a vovozinha está muito doente, leve essas cestinhas com esses mantimentos para a vovó, mas não converse com estranhos. E assim Chapeuzinho pegou a sua cestinha e saiu pela estrada fora. Mas mal sabia Chapeuzinho que de trás de uma árvore alguém a olhava. E quem era? O lobo, que espreitava a pobre da Chapeuzinho. Chapeuzinho andando, cantando pela estrada fora, sem ter noção do perigo que a rodeava. E de repente quem apareceu? O lobo. O lobo apareceu e disse, olá, linda garotinha, para onde você está indo? Chapeuzinho se assustou, mas o lobo pareceu tão fofinho que ela conversou com o lobo e disse, estou indo para a casa da minha vovó, que fica depois do riacho. Oh, sim, linda menina, mas o que levas nesta cesta? Chapeuzinho disse, estou levando uma sopinha para minha avó, algum melzinho e algumas frutas. Oh, sim, não posso mais ficar aqui, vou embora. Boa viagem, menina. Só que nisso, o lobo sorrateiro saiu à frente de Chapeuzinho, pegou como se diz? Um atalho? Um atalho. Pegou um atalho e chegou antes, bateu na porta. E a vovó estava com gripe e não estava ouvindo direito e disse, quem está aí? E o lobo, disfarçando a voz, disse, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Entre, minha querida, a porta está aberta. E assim fez o lobo. Quando o lobo chegou no quarto da vovozinha, ele deu uma bocada na vovó e a engoliu, pobrecinho. Nisso chegou a pobre da Chapeuzinho, bateu na porta. E o lobo, que já estava deitado na cama, disse, quem está aí? Aí a Chapeuzinho, sou eu, vovó. Entre, menina. E assim a Chapeuzinho entrou ao quarto da vovó. Chegando lá, a vovó estava com o nariz tampado. E aí a Chapeuzinho disse, vovó, como você está? Aí, eu estou sofrendo, estou com essa gripe, estou muito mal. Nossa, vovó, vou colocar as cestas ali em cima que a mamãe mandou para a senhora. Sim, e vou ajudar a senhora, vou limpar a casa para a senhora. Só que nisso, o que aconteceu? O lobo, ele engoliu, a vovó também engoliu a Chapeuzinho. Só que antes a Chapeuzinho gritou, socorro, socorro! E aí o caçador que estava passando na hora, 2 caçadores, vieram ao socorro. Chegando lá, o lobo estava todo empanturrado com aquela barrigona. E aí o que aconteceu? Eles cortaram a barriga do lobo. Tiraram a vovozinha de lá de dentro. E a vovozinha e a Chapeuzinho fizeram um bolo delicioso, chamou os 2 caçadores e comeram um bolinho com chá. Tá? Essa é uma forma, mas tem muitas outras formas de você estar contando, não é verdade? Isso. Muito obrigada. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre o porquê ler. A gente vai estar explicando assim, o porquê você vai contar a história para a criança, qual é a importância
da leitura. Obrigada.